Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas razões pelas quais as pessoas não investem. Então no último vídeo eu falei alguns motivos pelos quais as pessoas investem e hoje eu vou abordar aqui 6 razões pelas quais as pessoas não investem. Nós vamos conversar sobre cada uma dessas razões, apresentar algumas verdades e alguns mitos como forma de incentivar você a começar a investir. E a primeira razão pela qual as pessoas não investem é porque não tem dinheiro suficiente. Então vamos lá. Eu já falei aqui no canal de algumas alternativas de renda fixa, como o Tesouro Direto, em que você consegue investir a partir de R$30. E algumas opções também de fundos de investimento que você consegue investir com aplicação inicial de R$100. Então eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui esse canal tem R$30, tem R$100 para iniciar os seus investimentos, para fazer aportes mensais, tá? Além disso, na renda variável nós temos opções alternativas, nós temos ações como, por exemplo, a da Livraria Saraiva, que custa cerca de R$1. Mas para você ter uma noção, se você investir R$100 durante 20 anos, a um juro de 0,6% ao mês, você consegue aí mais de R$53 mil nesse período. O segundo aspecto é apresentado pelas pessoas é a falta de conhecimento ou falta de tempo, tá? Então, quanto ao conhecimento, a gente tem hoje em dia na internet uma gama muito grande de informação e de pessoas falando sobre investimento de forma gratuita. O que acontece é que às vezes esse conhecimento está espalhado, não está organizado, e uma das formas de você obter esse conhecimento de forma organizada é por meio de alguns cursos, tá? Ou por meio de livros. Então eu, lá no início lá dessa minha caminhada, eu lia muito o livro lá do Gustavo Cerbasi, que inclusive eu recomendo para aqueles investidores iniciantes. Então com R$30 você consegue comprar um livro, ler o livro e aumentar o seu conhecimento sobre o assunto. Tanto a falta de tempo quanto a falta de conhecimento, às vezes a pessoa não tem um conhecimento ou não gosta de investimento. Ela pode pegar e terceirizar isso daí. Assim como você que tem um imóvel e acha chato, acha complicado, não tem tempo, você terceiriza a gestão daquele seu imóvel numa imobiliária, por exemplo. No caso do investimento também você pode aplicar por meio de fundos de investimento e aí o gestor do fundo vai ficar responsável por escolher as melhores opções e por acompanhar o mercado. A terceira razão apresentada pelas pessoas que não investem é porque investir é muito complicado. Então vamos lá, pessoal. Só para vocês terem uma noção, eu sou correntista em 3 corretoras, tá? Por diferentes razões. A última corretora abri conta agora há pouco tempo, tá? Que é para ter mais uma ferramenta para poder entender um pouco mais de outras corretoras, até para poder conversar com vocês. Essa última corretora eu abri a minha conta em um dia. Então no mesmo dia que eu iniciei o meu cadastro, a minha solicitação, no mesmo dia, a minha conta nessa corretora já estava aberta. Então é algo fácil de fazer. Às vezes o desconhecimento ou a preguiça dificultam, mas na verdade não é complicado de abrir uma conta na corretora. O segundo passo, que é transferir o dinheiro do seu banco para sua conta na corretora, é uma transferência normal entre bancos, é um TED, que também é simples de ser feito. O terceiro, que é escolher os investimentos, talvez aí tenha um pouco mais de complicação. Mas como eu falei, existem vários relatórios, tá? Existem vários aí, casas de análise de investimento, em que vão te dar subsídios para você decidir, ou se você optar, você pode aplicar em fundos de investimento, em que os gestores vão escolher para você as melhores aplicações no mercado. Se você quiser investir por conta própria, que você acompanhe os relatórios constantemente, para você ver se a empresa realmente está dando lucro e se ela está bem. A complicação que eu acho no investimento, principalmente para quem investe em renda variável e para quem compra e vende com muita frequência, é a questão da tributação, tá? Mas para quem investe em renda fixa ou em fundo de investimento, em que essa tributação ela é realizada de forma automática e lá no momento do vencimento da aplicação, essa declaração ela é muito facilitada, porque as corretoras vão te entregar um relatório por ocasião ali da época da declaração e é só você copiar os valores e os códigos e é bem simples. O quarto aspecto apresentado pelas pessoas é a baixa rentabilidade. E aí você tem que entender realmente que a rentabilidade ela está relacionada ao risco, é um risco-retorno. Se você não aceita correr um risco elevado,
a sua rentabilidade ela vai ser menor. E não é garantia que você correr um risco maior vai te trazer uma rentabilidade superior. Tá? O que acontece muitas das vezes é que as pessoas começam, às vezes, a investir mais tarde e querem resultados extraordinários em pouco espaço de tempo. E isso realmente é difícil. Tá? Só para você ter uma noção, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, ao longo dos 47 anos, mais ou menos, de investimento que ele tem, o retorno que ele conseguiu ao longo desse período, a média anual é cerca de 19,2% ou 0,7%, o que dá mais ou menos 1,5% mensal. Então, se o maior investidor do mundo, né, consegue rentabilidade de 1,5% mensal, você tem que ter a sua modéstia, né, em ver que você, no longo prazo, de forma consistente, não é difícil de você imaginar retorno de 3, 5 ou 10%. E aí a quinta razão apresentada pelas pessoas é o medo de perder todo o seu dinheiro. Tá? Realmente isso daí, algumas aplicações existe esse risco, mas você pode dirimir isso daí aplicando de forma diversificada em vários tipos de investimento para poder minimizar essa possibilidade. De uma forma geral, o que acontece é você ter uma rentabilidade às vezes inferior ou até mesmo negativa por um determinado período, mas que depois, em períodos subsequentes, melhora e aí fica naquele alto e baixo. Tá? Então, para você ter uma noção, né, para aqueles que não sabem, em março de 2020, a Bolsa caiu aí cerca de 60%. Tá? Obviamente que depois, durante o ano, ela deu uma recuperada boa, mas você corre, investindo principalmente em renda variável, você corre esse risco de uma perda de patrimonial. Agora, o risco de você perder tudo é algo difícil de acontecer, ok? Não é algo que acontece todo dia, mas eu tenho que ser sincero com você que pode acontecer e que já aconteceu comigo. Então, lá em 2008, mais ou menos, eu investi numa empresa de agronegócio, não acompanhava muito ali a empresa, o preço da empresa foi diminuindo, eu achava que estava cada vez fazendo um negócio melhor, fui comprando mais, até que um dia a empresa faliu, quebrou e eu perdi todo o meu investimento, cerca de 50 mil reais. Tá? Então esse risco ele pode acontecer, mas não é algo que acontece com frequência e para você minimizar isso daí, você pode diversificar ou você pode, como eu já falei anteriormente, investir por meio dos fundos de investimento, que são gestores qualificados e voltados para poder acompanhar o mercado. Bom, vamos lá. A sexta e última razão apontada aí pelas pessoas para não investir é porque elas querem curtir a vida. Tá? Eu concordo que curtir a vida é muito importante, mas eu acho que a gente consegue curtir a vida e ao mesmo tempo separar algum recurso pensando lá no nosso futuro. Tá? É importante que você entenda que quando você abre mão, às vezes, de alguma coisa no presente, é visando você ter mais lá no futuro. Mas realmente é importante que você não deixe tudo para o futuro e não aproveite nada agora. O que você tem que entender é o seguinte, você tem os seus gastos, você tem o dinheiro que você gera, tá? As suas receitas, e você tem os seus gastos. Tá? Para você poder investir, você precisa se organizar de forma a diminuir os seus gastos e essa diferença você investir. Se você não quiser abrir mão de nenhum gasto que você tem, o que você precisa fazer? Aumentar as suas receitas. Naquelas 3 formas que eu falei, que é a renda passiva, a renda extra ou a renda principal. Então você tem 2 soluções, ou diminui os gastos, ou aumenta a sua renda, ou as 2 coisas, né? Que vai ser até melhor. Então fazendo isso, você vai sobrar dinheiro, ou você vai ter dinheiro para poder investir pensando no longo prazo, mas obviamente aproveitando também o seu presente. E aí eu rapidamente queria falar com vocês, tem uma pesquisa, né, feita nos Estados Unidos com marshmallow, e quando trouxeram para o Brasil foi bombom de chocolate, eu até fiz com a minha filha aí um tempo atrás, que é aquela situação que você oferece para ela um bombom, e aí você fala para ela que se ela guardar, se ela esperar, né, e não comer aquele bombom, você dá 2 bombons para ela. E aí foi feito nessa pesquisa aquelas pessoas, aquelas crianças
que abriram mão naquele momento de um bombom em troca de 2 bombons no futuro, depois, quando ficaram adultos, tiveram aí vamos dizer assim, um desempenho melhor como investidor. Tá? Então assim a gente fecha aí as 6 razões que eu levantei, né, que algumas pessoas não investem. Se você não investe e tem uma outra razão que te impede de investir, escreve aqui no comentário para eu poder saber e talvez para eu poder te ajudar, quem sabe até te convencer a você começar a investir. É muito importante realmente que você inicie o seu investimento, mesmo que com um valor pequeno hoje, mas que transforme isso daí num hábito e com o passar do tempo você vai aumentando esse aporte mensal e vai conseguindo investir cada vez mais. Lembrando aí dos 3 fatores de multiplicação: tempo, valor do aporte e rentabilidade. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui um gráfico que mostra aí a importância de você começar a investir cedo. Vamos lá. Então a gente pode observar aqui 3 investidores, todos eles investindo R$5.000 por ano. 2 deles investindo a partir dos 25 anos de idade e o outro começando a investir 10 anos depois com 35 anos de idade. O que a gente observa aqui é que o investidor B, embora investindo por 10 anos, que somou no total R$50.000, ele conseguiu ao longo do período uma rentabilidade superior ao investidor C, que investiu 3 vezes mais num período 3 vezes maior. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é a importância de se começar a investir cedo. E aí o investidor A, que começou cedo e investiu por 40 anos, ele teve o seu patrimônio multiplicado em muitas vezes. Então ele investiu 200 mil e conseguiu aí mais de 1.100.000 de retorno. E aí só para a gente fechar o vídeo, então vocês viram aí dessas 6 razões, algumas dá para ser gerenciadas, alguns impedimentos apontados aí pelas pessoas, algumas coisas são mitos, tá? E um exemplo disso daí é que a gente tem, por exemplo, muita gente investindo em poupança. A poupança tem a finalidade, em alguns momentos é realmente uma aplicação interessante, principalmente quando você você visualiza a necessidade de usar aqueles recursos num curto espaço de tempo, mas nós temos aí cerca de 22.000 contas no Brasil, com mais de R$1 milhão em poupança, e 6 a cada 10 pessoas investem na caderneta de poupança ou tem o seu dinheiro em conta corrente. Então, embora alguns até apontem, né, como falta de recursos aí para não investir, a gente vê que muita gente às vezes tem esse recurso e realmente talvez os outros fatores fazem com que essa pessoa não investe. E eu, observando aqui até mesmo entre familiares, eu vejo que a questão ali, o terceiro aspecto, né, que é a complexidade levantada aí como um dos fatores aí que eu acho que mais desestimulam as pessoas a investirem. É isso daí, bora crescer, atitude mental positiva, até o próximo vídeo.